Prontinho, vamos lá. Boa tarde a todos. Hoje, dia 14 de maio de 2021, e chegamos à nossa última aula desse percurso que começou no ano passado, sobre o conceito e a noção de função paterna na obra de Jacques Lacan e as suas leituras diagnósticas. Então, nós chegamos a um dos seminários mais importantes a respeito desse tema, que tem a ver com o seminário 23, o Joyce. Vocês sabem, né? Não é novidade para ninguém, não é preciso fazer o menor suspense em relação a isso. Existe uma discussão pós-lacaniana muito grande a respeito do diagnóstico, né, do Joyce. Vocês têm basicamente duas grandes linhas de leitura, né? A linha talvez a mais conhecida, a linha milleriana, né, que vai defender a tese de que nesse seminário Lacan estaria dizendo que Joyce teria uma psicose, né, uma psicose diferente, uma psicose chamada psicose compensada, né, não é um termo do Lacan, tá, gente? Não aparece em nenhum momento do seminário, não está escrito este termo em nenhuma página, em nenhuma aula do seminário, né? É a interpretação de Jacques Lamillère a respeito do que Lacan escreve nesse seminário sobre Joyce. Então, essa interpretação do Miller vai defender a ideia de que se trata de uma psicose diferente, porque compensada em relação à carência do nome do pai. E vocês têm um outro grupo, um grupo bastante grande, bastante consistente também, de pós-lacanianos, cuja figura, né, mais eminente é a Colette Soler, que vai defender que o que Lacan está dizendo nesse seminário é que se trata de uma outra modalidade de amarração subjetiva e que isso não faz de Joyce um psicótico, né? Que Joyce, por ter conseguido fazer essa amarração diferente, teria escapado, né? Não teria se estruturado enquanto um psicótico, tá? Então, vocês têm esse cenário de discussão atual, e nós estamos entrando, né, para ver o que tem escrito e o que vocês podem fazer com as leituras a respeito do que a gente vem trabalhando sobre a função paterna. Então, só retomando, para não ficar um debate a respeito de ideias diferentes, é importante que tenhamos em mente os pressupostos técnicos, conceituais, teóricos, né, a respeito do que dentro do lacanismo até então se concebe, né, como psicose. A gente trabalhou o esquema I, né? Eu disse para vocês que o Lacan não faz nenhuma reparação no esquema I, né? Aquele esquema lá que está dentro do texto de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose, de 57, 58, e vocês devem se lembrar muito bem. Eu não vou colocar as imagens aqui para a gente não perder nosso tempo nessa última aula, porque vocês já viram, né, esse esquema. Mas o esquema aí, né, são aquelas duas assíntotas abertas ao infinito, que mostra o que estruturalmente acontece quando a gente tem um sujeito, né, em franca psicose. O exemplo paradigmático do Lacan é o Schreber, e ele vai mostrando, né, quando há a psicose em curso, vocês devem se lembrar que ele coloca, né, o φ é igual a zero, né, então ele coloca uma zerificação da função fálica, né, é isso que quer dizer o φ igual a zero no esquema. Há uma impossibilidade de metaforização, porque se impõe uma metonímia aberta ao infinito, né? Então, o Schreber ele vai simplesmente deslizando a cadeia, não há ponto de basta.
E você tem, o Lacan já havia trabalhado muito antes de formalizar o esquema, aqueles indicadores elementares da psicose, que tem a ver com o automatismo de repetição, né, que ele vai dizer são os tumores da linguagem, quando o sujeito vai apresentar mensagens de código, né, mensagens de fenômenos de código e de mensagem, melhor dizendo, né, em que há uma fala que aparece no sujeito como se alguém operasse essa fala desde fora do sujeito, né? Ou então o psicótico ele vai dizer, não, bom, não sou eu quem estou falando, eu sou um enviado, né, que só porta essas palavras, né? E aí, né, para finalizar, né, a leitura diagnóstica a respeito de uma psicose, o Lacan vai propor que tem um dos índices mais importantes, que é a alucinação, né, e que o sujeito coloca no exterior aquilo que no interior foi fora cluído, né? Então, aquilo que é produzido desde dentro, uma fala, uma voz, é ouvido como se viesse desde fora, né? E o Lacan vai dizer, existe uma particularidade dos psicóticos, né? Não em todos, mas é um índice considerável, dessa presença desse outro que o invade e que o comanda. E que, né, por muitas vezes, e era o caso de Schreber, por exemplo, o sujeito em questão, ele se anuncia como um redentor, aquele que foi escolhido do outro, né, de Deus ou dessa instância superior para ser um instrumento, né, de operação deste grande outro na Terra e vai povoar. Então, ele em geral, o psicótico ele vai fazer uma articulação, né, de ser um submisso a este comando, tá? Então, a gente tem, né, só para lembrar, né, esses pontos da leitura diagnóstica que eram muito caros ao Lacan, principalmente no que tange a linguagem, né? Lembrando que o Lacan atendeu a Aimé, né? O Lacan ficou com os escritos da Aimé, né? E que ele os surrealistas lá acharam, né, divino os escritos e que o Lacan seria o único que teria conseguido ver uma beleza naquele tipo de escrita que, por ser disruptiva, parecia surrealista, né? E o Lacan tinha uma tese que era, olha, lá onde vocês estão vendo uma beleza nos escritos dela, é justamente onde ela não é ela quem está falando, é essa instância que fala nela, né? É algo de automático, né, que acontece, né, não é que ela prepara essas rupturas, né, é ali onde ela desaparece. Enfim, então a gente tem esse contexto do que era a psicose, né, e dos índices essenciais da psicose até então. No nosso seminário aqui, desde o ano passado, nós vimos, né, o intuito desse seminário foi ver como Lacan vai ampliando o conceito de função paterna, e aqui o que a gente percebe é que ele chegou a uma ampliação tamanha, né, do conceito de função paterna, que essa ampliação já não mais significa ser o codinome do nome do pai, né? O que ele chama de função paterna vai crescendo, né, vai ganhando outras incidências em relação à subjetividade, e o nome do pai deixa de ser um particular como efeito deixa de ser o efeito necessário dessa função e passa a ser um efeito particular desta função, né? E ele está agora, então, às voltas com essa ampliação que ele fez, né, do termo e que a gente viu até aqui. A gente chegou no seminário RSI, na nossa última aula, né, antes dessa daqui, e a gente viu que o Lacan finalmente, então, fez um fechamento para essa ampliação do conceito de função paterna, nomeando declaradamente, né, que se trata dessa função de enodamento,
né? A função paterna é responsável por enodar real, simbólico e imaginário, né? E ele diz, quem descobriu isso não foi ele, quem descobriu isso foi o Freud, né? A gente chegou até essa aula no seminário RSI, na aula de 11 ou 14, deixa eu ver aqui, aula de 11 de fevereiro de 1975, né? O Lacan foi bastante claro em dizer como ele pensava, né, a respeito do que o Freud fez quando ele estava mexendo com o nó borromeano, né? Então, vou reler a citação que eu já li para vocês na aula anterior. Freud instaura, com o seu nome do pai, idêntico à realidade psíquica, declaradamente uma realidade religiosa, pois é exatamente a mesma coisa. E é por esta função de sonho, porque vocês lembram que ele chamava o complexo de Édipo de um sonho, né? É por esta função de sonho que ele instaura o laço entre simbólico, imaginário e real. Né? Então, ele está dizendo, o nome do pai é um laço, né, que amarra real, simbólico e imaginário. Se ele é um laço que amarra, ele é um quarto termo que existe a esses três termos: a real, a simbólico e a imaginário, e há este laço que existe, que é dentro e é fora, mas que é um quarto e que amarra. Lacan ainda, na mesma aula. Então, estou colocando para vocês o problema que é o que pode unir essas três consistências: imaginário, simbólico e real. Devemos presumi-los desunidos. Para que haja aí um nó, é preciso 4. Nó partindo de uma disjunção concebida como originária do simbólico, do real e do imaginário. Então, o que ele está dizendo? Em princípio, nós concebemos os três separadamente, e é preciso supor que haja uma ação suplementar que vai enodá-los. Né? E essa ação suplementar, ele está dizendo, Freud descobriu, né? É o complexo de Édipo que deixa de herança para o sujeito essa lei que existe ao sujeito e que vai amarrar essas três dimensões. Colocarei, se posso assim dizer, este ano, a questão de saber quanto aquilo de que se trata, a saber, o atamento do imaginário e do simbólico e do real, o fato de que é preciso esta ação suplementar, em suma, um touro a mais, aquele cuja consistência seria de referir-se à função dita do pai. Aula, então, de fevereiro de 75. Então, eu estou enfatizando isso por quê? Porque ele está se referindo, que ele está avisando que ele chegou a uma conclusão de que ele percebeu que o nó borromeano, o mínimo, é preciso 3 instâncias, mas o nó que interessa a ele é feito com 4. É feito com esta ação suplementar e que borromeanamente amarra real, simbólico e imaginário. Tá? Por que ele vai colocar, né, essa ideia de que é necessário para nós pensarmos o quarto elo? Porque, né, e aí eu vou usar aqui, vou me valer de uma pergunta que chegou por e-mail para mim, né, da Manu, que é uma interlocutora muito atenta aqui, né, do seminário, e me coloca para trabalhar para responder os e-mails dela, e uma das perguntas ótimas, né, e que esse seminário não podia se encerrar sem, então, o nó seria uma topologia do sujeito? Né? O nó de 3, não. Aquele nó clássico, né, aquele nó em que
vocês estão acostumados a se apoiar, né, e que virou o orientador do eixo do sentido, né, em relação que tem a ver com a borda do imaginário com o simbólico, né, e aqui a gente vê esse nó, ele está desenhado várias vezes aqui no seminário, né, eu vou pegar aqui, o meu está na página 45, tá? Esse nó clássico, né? Esse nó de 3, em que você vê as bordas entre o imaginário, o real e o simbólico, né? Cada uma delas determinando aqui um campo, né? Este nó, o Lacan vai dizer na página 140, este nó é um apoio ao pensamento. Mas, curiosamente, para tirar daí alguma coisa, é preciso escrevê-lo. Como fazemos, né, para interrogar este nó como um sujeito? Como é que a gente faz esse nó virar um sujeito? Porque aqui ele é universal, ele é, nesses 3, ele é um real, ele é um simbólico, ele é um imaginário. O que faria com que esse real, esse simbólico e esse imaginário se tornasse a Daniele, a Lucinda, a Luciana, o Alexandre? Como que a gente pode interrogar este nó como um particular, como um sujeito particular? Né? O que vai fazer com que esse nó seja passível de ser interrogado como um sujeito? Ora, o que confere a particularidade é o que amarra essas 3 consistências, porque aquilo que amarra tem a ver com cada um, tem a ver com o seu Édipo, tem a ver com a sua história, né? Então, na página 52, se o nó de 3, qualquer que ele seja, é de fato o suporte de toda a espécie de sujeito, como interrogá-lo? Como interrogá-lo de modo que se trate efetivamente de um sujeito? Uhum. Ali na página 53, então ele está dizendo, como é que a gente faz desse que é válido para todos, real, simbólico, imaginário, que todos têm, como é que isso se transforma em você particularmente? Né? Ou aquilo que chama-se na psicologia, digamos, como é que dá personalidade a esse nó? Né? Ele vai dizer, na página 53, trata-se do sintoma, não na medida em que ele é personalidade, mas na medida em que, em relação aos 3 outros, se especifica por ser sintoma e neurótico. Desta forma, temos um panorama do que é da ordem do inconsciente. Certo, pessoal? Então, ele está dizendo, este quarto, que é o complexo de Édipo, que é essa lei, é o que faz com que este nó seja interrogado como um sujeito, e é isso que vai dar a sua neurose. É aí que este quarto elo que vai unir é o seu mito individual. Né? E aí, por isso, ele diz, trata-se do sintoma, não na medida em que ele é personalidade, mas na medida em que, em relação aos outros 3, se especifica por ser sintoma e neurótico. Tá? O meu é página 53, a minha versão é de 2007, da ZAR. Seguimos, então. Então, este quarto elo, que ele disse, o Freud descobriu, ele é feito de um fiador, né? O nome do pai é o fiador que confere essa quarta linha que vai amarrar, né? É um fiador do falo, porque vocês lembram que no primeiro esquema subjetivo dele, ele põe o nome do pai, né, na base do esquema R, na base simbólica, e ele reflete como um falo imaginário. Né? Então, o nome do pai é uma espécie de fiador do falo, ele garante o falo. Né? E ele está dizendo esse quarto elo ali, né, neste caso, em que se forma uma neurose assim, né,
você tem o sintoma como neurótico, né? E ele escreve aqui este com TH, tá? Com TH, na página 53. Então, né, o Lacan vai dizer, ele vai colocar duas figuras, né, e vai dizer, pensem sempre RSI abertos, e aquilo que vai nodar é este complexo de Édipo como uma herança da função paterna, né? Na página, deixa eu pegar minha página aqui. Tá? Então, na página 21, aqui, ele está dizendo, concebemos os 3 registros, e este quarto elo é o elo freudiano, complexo de Édipo, né? Nome do pai. O que ele diz aqui? Digo que é preciso supor o nó tetrádico de 4, o que faz o laço borromeano. Em suma, o pai é um sintoma, com T, ou um sintoma, com TH, se quiserem. E estabelecer o laço enigmático do imaginário, do simbólico e do real implica ou supõe a existência do sintoma. Tá? Então, ele está dizendo, isso é o pai para ele, é este quarto elo que existe e que vai anodar. Pois bem, então, tudo isso que ele falou, a gente já chegou à conclusão, né, na nossa aula passada. Ele estava às voltas, né, com as possibilidades borromeanas, descobriu que é possível, então, essa possibilidade ser feita com 4, né, ou mais. Mas há um equívoco muito grande toda vez que a gente começa a falar de nó borromeano, que é a semelhança, a invocação imaginária a respeito dos nós simples, dos nós que fazemos com corda, com cadarço, por exemplo, né? Por quê? Quando a gente faz um nó com corda, quando a gente faz um nó com cadarço, né? Em geral, você vai amarrar o tênis, você sai para andar na primeira quadra, o tênis já desamarrou. Né? Os nós, em geral, desamarram. Ainda mais, se um nó é frouxo, ele desamarra muito rápido. Né? Essa ideia de um nó que desamarra não está presente na concepção borromeana. Por quê? Porque não se trata de um nó mais frouxo ou menos frouxo. Se é borromeano, ele está considerando que achou um nó que não desamarra. Bom, isso é uma concepção do Lacan, ele inventou isso. Não, isso é a topologia dos nós. Né? Então, teoria dos nós. Né? Vamos pegar uma definição a mais básica, né? Aquela que até os alunos de primário começam a aprender. Abre aspas. Apesar de ser inspirada pelos nós que aparecem na vida cotidiana em cadarços e cordas, a noção matemática de nó é diferente, pois as pontas são unidas de forma que não podem ser desfeitas. Em termos mais precisos, matematicamente, um nó é uma imersão de um círculo no espaço euclidiano. 2 nós matemáticos são equivalentes se um pode ser transformado no outro por meio de uma deformação. Definição matemática. Mas Lacan pensava assim? Lacan pensava assim. Né? Aonde está escrito que ele pensava assim? Ele está escrito que ele pensava assim na página 36, está escrito. Página 36. Ele está falando do caráter fundamental da utilização do nó, ali em cima. Está dizendo que utilizar o nó é um método. E aí, abre aspas. Terceiro parágrafo. Esse método, posto que se trata de método, apresenta-se como sem esperança de romper de maneira nenhuma.
o nó constituinte do simbólico, do imaginário e do real. Então, o que importa para ele em ser borromeano é que, diferentemente dos outros nós que desamarram, porque podem estar frouxos, esse nó ele se constitui de tal forma cuja característica é não desamarrar. Ele diz, sem esperança de romper de maneira nenhuma o nó. Mas então, o que amarra? Né? Como é que faz essa amarração? É feita com que matéria essa amarração? É feita com aço? É feita com solda? Né? Como é que eles podem ser unidos de maneira que não se desamarram? Porque esse círculo, ele não é uma rodela, ele é a suposição de uma reta infinita, que não para. Né? Lacan pensava assim? Lacan pensava assim. Né? Ele fala por muitas vezes que os círculos, as rodelas, são retas infinitas. Página 32. Para exprimi-lo nos termos desse famoso nó borromeano em que me fio, digamos que ele repousa inteiramente sobre a equivalência de uma reta infinita com um círculo. Tá? E ele vai falar por N vezes durante o seminário. Então, essa é a pressuposição matemática de um nó borromeano. Se ele é borromeano, ele é sem esperança de desamarrar. Ok? Mas, e aí veio uma pessoa que estava escutando bem o que o Lacan estava dizendo, e o Lacan mesmo, então, ele acabou de dizer, né, que o importante é que o Freud descobriu o que amarra esses três registros, e é o mito individual, né, que é representado ali pelo nome do pai, e o Lacan, na página 37, vai reforçar essa ideia, dizendo, então, este nó qualificável de borromeano é insolúvel sem que se dissolva o mito do sujeito. Aí tem uma pessoa lá presente que está escutando o que ele está falando, levanta a mão para perguntar, mas então, se a psicanálise ela é o tratamento do mito, se ao final de uma análise supõe-se a dissolução do mito, supõe-se a queda das raízes identificatórias que o sujeito adquiriu justamente do mito, se é tudo isso que é tratado numa análise, então o tratamento é problemático, porque ao final dela será tratado o elo, aquilo que uniu os três registros, então supõe-se um desatamento como final de análise. Né? A pergunta está escrita, né? Página 41. A pessoa Y, né, pergunta: quando o senhor passa do nó borromeano de 3 para o de 4, em que o sintoma é introduzido, aquela imagem, né? Essa pessoa está referindo àquela imagem da página 21, né? Ele está falando, quando o senhor passou desse nó de 3 para esse nó, esse nó de 3 para esse nó de 4, né? A pessoa viu a aula e está perguntando. Em que o sintoma é introduzido, o nó borromeano de 3, como tal, desaparece. Lacan responde, é exatamente isso. Não há mais nó. É sustentado apenas pelo sintoma, que é o quarto. A pessoa continua perguntando. Nesta perspectiva, a esperança de tratamento no que concerne a análise parece ser problemática, né? Porque se você vai tratar aquilo que une, vai dissolver aquilo que une, então supõe-se que irá dissolver-se os três. Eles já não fazem mais a amarração borromeana só 3. É o quarto que está fazendo a amarração borromeana. Lacan responde, não há nenhuma redução radical do quarto termo, mesmo que na análise, posto que Freud pôde enunciar. Não se sabe por qual via que há uma Overdrang, o recalque originário. Um recalcamento que jamais será anulado.
Então, o que o Lacan está respondendo para este analista que está ali? Você pode tratar o quanto quiser um sujeito, você nunca vai tratar tudo. Sempre haverá um ponto que resta, algo que não desamarra. Sempre haverá o intratável. E aí a questão do Freud, da análise terminável e interminável, o Lacan está respondendo, é interminável. Interminável não porque não há cura, mas interminável porque vai restar um ponto que é originário e que não vai sair daquele lugar. Estamos aí com Freud. O que o Lacan disse? Não é este quarto elo que me interessa. Desta maneira, me interessa um outro tipo de quarto elo, que é o que vemos em Joyce. E aí vamos para Joyce. O Lacan vai dizer, né? Basta você ler o seminário, ele vai dizer, não é surpresa, que ele diz que para ele esse quarto elo em Joyce é a arte, né? E ele vai a arte da escrita, a escrita de Joyce vai fazer esse quarto elo. Ele anuncia, né, várias vezes aqui, eu não vou ficar procurando as citações, né, para a gente não perder tempo, mas o ponto é, né, na página 38, ele vai falar, né, do que se trata, porque vocês lembram, ele falou, não é este igual que o Freud descobriu que me interessa uma outra possibilidade de amarração, que também tem o quarto elo. Página 38. Em todo caso, é a partir de Joyce que abordarei este quarto termo, uma vez que ele completa o nó do imaginário, do simbólico e do real. O problema todo reside nisto. Como uma arte pode pretender, de maneira divinatória, substancializar o sintoma em sua consistência, mas também em sua existência, em seu furo? Como é que uma arte pode fazer a mesma função que o complexo de Édipo fez lá para o Freud? Como? Ele está perguntando, né? Mas o Lacan vai usar os seus, sei lá quantos, 40 anos de escuta de sujeitos psicóticos para começar a questionar Joyce, né? Que o Lacan fez a apresentação de paciente até o final da vida, né? Então, até o final da vida, ele estava escutando os delirantes e ele começa a resgatar aqueles termos, né, de leitura diagnóstica que a gente resgatou no começo da aula aqui, né? Ele estava ali começando a se perguntar: haveria em Freud a zerificação da função fálica? Haveria em Freud, desculpa o ato falho, haveria em Joyce a zerificação da função fálica? Haveria em Joyce um automatismo de repetição? Aquilo que ele escreve são fenômenos de código, são fenômenos de mensagem? É ele quem está escrevendo ou é algo que escreve nele? Né? Então, ele começa a se perguntar, Joyce era louco? Né? Cá entre nós, né? Era muito louco, né, gente? Era muito louco, mas a pergunta é, essa loucura, ela significava uma psicose? Era uma psicose, né? Então, era um louco, né? E então ele vai, né? Primeiro ponto, a linguagem, né? O que o Lacan observa? O Lacan observa que o Joyce mostra com a escrita dele que o significado é totalmente arbitrário ao significante. Ele vai enfileirando significantes e vai mostrando que o significado é o que cai dos significantes, né? Até aí é o que fazemos numa análise, certo? A gente vai descolando os significantes do significado. Aí o Lacan vai se perguntando, mas esta quebra, essa decomposição da linguagem que aparece no texto joyciano, ela seria calculada por Joyce ou ela seria este automaton, né? Ou ela seria um parasita que fala em Joyce, como era em Aimé, né?
o Joyce está ali, né, provocando aquela decomposição, ou essa decomposição fala nele para além dele? Né? Na página 93, o Lacan vai dizer, fica ambíguo, não dá para saber. Né? Na página 93. Sem dúvida, há uma reflexão no nível da escrita. É por intermédio da escrita que a fala se decompõe ao se impor como tal, a saber, em uma deformação acerca da qual permanece ambíguo saber se é caso de se livrar do parasita falador, de que lhes falei há pouco, ou, ao contrário, de se deixar invadir por propriedades de ordem essencialmente fonêmica da fala, pela polifonia da fala. Ele está dizendo, controla ou não controla? Né? Ele vai dizer, isso é ambíguo. Então, ele vai para o outro ponto, que é, então vamos tentar investigar se o Joyce se achava um redentor, porque daí a fala é efeito daquilo que o grande Deus manda ele falar. E aí ele vai chamar, né, acho que o Jacques Albert, que é um especialista em Freud, não lembro bem se é o Jacques Albert, mas ele vai falar e vai dizer, e aí? Haveria vestígios na obra do Joyce que poderiam indicar que ele se considera na Terra como um redentor? O Jacques Albert vai falar, sim. Na página 78. Lá. Então, Jacques Albert, o que você acha? Ele se acreditava um redentor, né? Sim ou não? O Jacques Albert responde, há vestígios, sim. E o Lacan fala, é exatamente por isso que eu faço a pergunta, porque há vestígios. Aí o Jacques Albert, em Stephen Hero, por exemplo, há vestígios. E o Lacan fala, exato. Na primeira versão, há vestígios muito nítidos, diz o Jacques Albert. E aí o Lacan vai dizer, irritado com o público, né? Escutem, se vocês não estão entendendo nada, vão embora, né? Peço para vocês irem embora. Em Stephan, né, o herói, de que todo modo li um pouco, e também, né, e ainda em um retrato de artista, o chato é que isso nunca fica claro. O artista não é o redentor, é o próprio Deus. Ele está dizendo, olha, há uma diferença em se considerar o enviado de Deus, aquele que fala em nome do que vai povoar a terra, como era o Schreber, e se considerar o próprio Deus, o próprio fazedor, diz o Lacan. Então, há vestígios, esses vestígios não constituem uma prova, porque o lugar dele é outro, não é de redentor. O artista não é o redentor, é o próprio Deus. Então, o Lacan vai chegar a uma hipótese diagnóstica para ele. Uma hipótese de que há uma compensação para uma fora-oclusão em Joyce. Página 86. Por que não conceber o caso de Joyce nos termos seguintes? Seu desejo de ser um artista, que fosse assunto de todo mundo, do máximo de gente possível, em todo caso, não é exatamente a compensação do fato que, digamos, seu pai jamais foi um pai para ele. Lá embaixo ele vai dizer, não há nisso, é pergunta, tá, gente? Ele faz tudo isso em forma de pergunta, não é afirmação. Está perguntando. Não há nisso, outra pergunta, alguma coisa como uma compensação desta demissão paterna, desta verwerfung de fato, no fato de Joyce ter se sentido imperiosamente chamado? Aí, outra pessoa que está atenta ali,
vai perguntar para o Lacan, vai dizer para o Lacan, eu estou percebendo, né, que você está falando de Verwerfung e, ao mesmo tempo, você está falando de uma função paterna, né? E a pessoa pergunta, né, haveria outros níveis de fora-clusão? O Lacan vai responder de uma maneira surpreendente, eu não sei porquê, eu nunca vi essa citação ser citada em nos textos que eu li até hoje. E aí ele vai dizer o seguinte: digo isso porque ontem à noite me colocaram a questão de saber se havia outras fora-clusões diferentes daquela que resulta da fora-clusão do nome do pai. Não resta dúvida de que a fora-clusão tem alguma coisa de mais radical. O nome do pai é, no final das contas, alguma coisa leve. Gente, ele está dizendo, olha, a fora-clusão do nome do pai é uma coisa leve. Há uma fora-clusão que pode ser mais radical que essa. Qual é a fora-clusão que pode ser mais radical que essa? A fora-clusão da própria função paterna. Porque a função paterna é uma função de enodamento. Se você não tem esta função, você não tem enodamento. E isso sim é radical. Agora, pode haver uma fora-clusão no nome do pai e ainda haver enodamento. Vocês já tinham visto essa citação? Depois, quando a gente abrir os microfones, me avisem. Não resta dúvida de que a fora-clusão tem alguma coisa de mais radical. O nome do pai, no final das contas, é uma coisa leve. E aí Dani, uma pergunta. Outra pessoa perguntou no chat, eu não vi esse texto que você está lendo aí na página 86, eu vi outra pessoa que perguntou. Tá aqui, desculpa, está na página 117. Ah, tá, ok, é isso. Que eu não estava achando, e outra pessoa no chat perguntou, tá, 117 no item 1. Ok, obrigada. Acharam? Vamos lá. Digo isso porque ontem à noite me colocaram a questão de saber, tá? É que a minha edição é uma edição velha, de 2007. Achou, né, Marta? Tá. Então, tá aí. De qualquer maneira, né, para quem está com edições diferentes, se trata de uma citação que está na aula 8, nomeada pelo Miller, do sentido do sexo e do real, tá? Ela está no item 1. Essa aula é a aula do dia 16 de março de 1976, tá? Seguimos, então, e aí o Lacan vai apresentar o que ele está falando como essa compensação de uma fora-clusão do nome do pai, né, que teria acontecido em Joyce. Então, ele coloca, desculpa, agora eu entendi por que eu fui para a página 86, porque eu já ia ler essa outra citação. Então, na página 86, né? Foi a citação que a gente leu. Não há nisso alguma coisa como a compensação dessa demissão paterna, né? Dessa Verwerfung, no fato de Joyce ter sido imperiosamente chamado. E aí, o Lacan vai propor a leitura dele de como essa compensação foi feita, e que aí tem a ver com o capítulo A Escrita do Ego. Lacan tinha mais um último índice diagnóstico para verificar que se há metaforização, né? Então, lembrem, Schreber não há, né? Haveria metaforização? E aí o Lacan descobre que o Joyce produz uma metáfora muito interessante a respeito do corpo dele. Na página 145, né, da minha edição, ele vai lembrar aquela famosa epifania do Joyce,
quando ele era adolescente, acho criança, ele levou uma surra, né, de alguns amigos, né, que o encurralaram contra uma cerca de arame farpado. Ele foi bastante machucado, ele levou uma surra coletiva. E ele escreve, né, essa lembrança nas Epifanias, e algum dos jornalistas, algum dos escritores que estava entrevistando ele, né, ou eu acho que ele mesmo, né, se pergunta por que eu não guardei rancor, né? Por que não veio o ódio, né? Por que não houve uma reação de ódio? Por que eu não arrastei esse ódio desse episódio? E ele vai dar a solução, ele diz, o meu corpo saiu como uma casca. Aquele corpo que apanhou saiu como uma casca. Como o Lacan lê isso? Depois dessa aventura, eu estou na página 145, na aula A Escrita do Ego. Abre aspas. Depois dessa aventura, Joyce se interroga sobre o que fez com que, passada a coisa, ele não guardasse rancor. Exprime-se, então, de um modo muito pertinente, tal como se poderia esperar dele, pois quero dizer que ele metaforiza a sua relação com o corpo. Constata que todo o negócio se esvaiu como uma casca. Então, ele está constatando, Joyce faz metáfora. O que nos indica isso, se não alguma coisa concernente em Joyce em relação ao corpo? Relação já tão imperfeita em todos os seres humanos? Quem sabe o que se passa com o seu corpo? Então, qual sentido dar ao que Joyce testemunha? E aí o Lacan vai dar um sentido, né, para essa metáfora que o Joyce conseguiu fazer em relação ao próprio corpo. E aí vamos à solução. Página 147, continuo na aula A Escrita do Ego. O Lacan está dizendo o tempo todo que ele errou muito ao desenhar os nós borromeanos, né? No seminário RSI, principalmente, ele erra muito, ele desenha e erra, ele desenha e erra, ele apaga, né? Ele acha que desenhou um nó borromeano, na hora que ele percebe tem um dos anéis que está solto. Ele vai lá, apaga no quadro, né? E fala, não, eu errei. E aí, né, daí também o nome, né? Os não tolos erram, né? Porque você, ao errando, você acha alguma coisa, você acessa alguma coisa, né? O erro produz um achado. Essa é a tese que o Lacan está trabalhando desde o seminário 21. E ele chega à ideia de que isso é o que decifra o que se passou com Joyce. E ele vai colocar o seguinte, vamos desenhar errado? E ele desenha o nó borromeano errado. Página 147. Aqui tá bom, né, a luz. Ele vai desenhar, então, aqui. Observem, para quem não tem o seminário. O anel do real, que está em cinza, neste desenho, ele passa por cima aqui do anel vermelho do simbólico. Então, o anel vermelho passa por baixo do cinza e este anel cor-de-rosa aqui, ele passa 2 vezes por cima do cinza e ele passa 2 vezes por baixo do vermelho. O que significa que o rosa, o anel rosa, está solto. Está solto, tá? Ele faz algo do tipo, vamos brincar aqui com os barbantes, então, tem o real, ele vai passar um dentro do outro, né? Ele vai fazer o simbólico, fazer o furo no real, ele faz o simbólico passar dentro do real. Aqui. Então, ele está assim, né? Tem o real e tem o simbólico fazendo furo no real, amarrado.
E tem o imaginário solto, só colocado sobre, mas ele pode ser retirado, ele está solto, né? E ele vai dizer isso para vocês. Suponham que haja em algum lugar, explicitamente aqui, um erro, a saber, que os cortes provoquem uma falha. Suponham que aqui, onde eu faço tal indicação, a terceira rodinha passe por cima do R, ao invés de passar por baixo. Qual seria o resultado disso? Só resta ao grande I cair fora, né? Só resta a rodinha do imaginário cair fora, porque ela está solta, não está amarrada. Ele desliza exatamente como que acontece com Joyce depois de ter levado uma surra. Ele sai como uma casca. Ele desliza e a relação imaginária não acontece. Mas o que o Lacan acabou de dizer? Que a relação imaginária aconteceu, que teve uma metáfora. Então, ele está dizendo, suponham que existiria um erro deste tipo. Agora, imaginem que ao invés da gente apagar o erro com a borracha, ao invés de fazer aquela estrutura errada não existir e fazer a estrutura certa, suponham que a gente conserte esse erro de uma outra maneira. E aí o Lacan vai propor a correção desse erro, a correção borromeana do erro. Página 148, na mesma aula, a escrita do ego. Examinem o nó. Nada mais comum de imaginar que esse erro, essa falha, esse lapso. Por que não poderia acontecer de um nó não ser borromeano dele ratear? Ele está perguntando, por que um nó não borromeano não se desfaria? É claro que ele se desfaria, né? Se o nó, se ele está fazendo um semblante de nó aqui, né? Se ele só está sobreposto, se ele só está assim, né? Por que isso não se desfaz? Isso se desfaz, isso estaria solto. Vai dizer, eis exatamente o que se passa, e onde encarna o ego como corrigindo a relação faltante, ou seja, o que, no caso de Joyce, não enoda borromeanamente o imaginário ao que faz cadeia com o real e o inconsciente. Então, ele está dizendo, no caso, não há, né, ali um enodamento borromeano do imaginário aos outros dois. Mas, né, e aí continua, por este artifício de escrita, recompõe-se, por assim dizer, o nó borromeano. Qual é o artifício de escrita que ele faz? Isso que imaginemos solto é amarrado por um quarto, que vai corrigir, vai fazer o não borromeano tornar-se borromeano. Vamos lá, né? Vamos fazer. Então, a gente tem os dois, que ele está dizendo. Esses estão amarrados, né? E aí ele fala, ali no caso, vamos corrigir, né, a relação faltante, que no caso de Joyce não enoda, essa é a relação faltante, não enoda borromeanamente o imaginário ao que faz cadeia com o real aqui, né? Esse não está enodado, ele não está fazendo cadeia ele com o real, e nem com o simbólico, está solto. E aí ele vai colocar o ego como fazendo a correção borromeana. Vamos tentar fazer aqui. Eu não acho que vocês vão conseguir ver, mas eu estou com esses dois, né, que estão amarrados. Não vai dar para eu abaixar a câmera aqui, mas vão olhando a imagem, né? Observem comigo a imagem que vocês têm aí no texto de vocês, na página 148. Então, você tem um real, né, que está passando ali por cima do simbólico. Você tem um imaginário solto, tá? Eu tenho essas duas rodinhas enodadas aqui e eu tenho o imaginário solto.
Este imaginário solto eu não vou abrir, eu vou só sobrepor ele. Vou colocar ele aqui como o Lacan colocou, ele está só por cima, né? Então, deixa eu fazer aqui, deixa eu prestar atenção, porque vai ser engraçado se eu fizer errado aqui. Peraí. Assim. Então, a gente coloca o imaginário solto entre o real e o simbólico enodados. E aí a gente pega o que ele está chamando esse quarto elo, a escrita de Joyce. O que ele faz com a escrita? Olhem lá para a rodinha. Ele vai fazer a escrita, primeiro, passar embaixo do círculo cinza, do real. Depois, ela vai passar por cima do círculo vermelho, o simbólico. Daí, ela passa de novo embaixo do círculo cinza, o real, e ela se fecha acima do círculo cinza, acima do círculo vermelho, o simbólico. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou de novo aqui. Vou de novo, porque é engraçado, dá para errar bastante. Vamos lá. De baixo, círculo, de baixo, a escrita passando debaixo do real, passando em cima do círculo vermelho, passando embaixo do círculo cinza e passando em cima do círculo vermelho de novo. Vamos amarrar. Vamos ver se deu certo. Não deu certo. Espera aí que vai dar certo. Vamos lá de novo. Eu entendi o que eu estou fazendo de errado. Eu estou colocando o real em cima, o real embaixo. Tá bom, Daniele, vamos lá. Vamos fazer certo. Agora vai dar certo. Então tá. O círculo de base é o real. Agora sim, entendi. Círculo de base é o real. O círculo que entrelaça o real é o simbólico imaginário solto. Vamos lá. Então, agora sim. Imaginário repousa sobre o real solto. Sobre o imaginário solto repousa o simbólico. Agora sim. Rodinha da escrita. Ele está passando a escrita por baixo do círculo cinza. Ele está passando a escrita por cima do círculo vermelho. E ele está passando a escrita por baixo do círculo cinza de novo. E está passando a escrita por cima do círculo vermelho. Agora vamos fechar. Fizemos o concerto. Fechou. O imaginário, que era a corda rosa, que estava solta, não está mais solta. Está presa no meio do emaranhado, ele não está mais descolando. E ele, incrivelmente, está passando, né, pelos outros dois. Então, consertou. Ele já solto, ele já não está mais. Como é que a gente sabe se a amarração é borromeana ou não é borromeana? Porque a amarração borromeana não solta. Mas há um jeito de saber se ela é borromeana, que é soltando artificialmente a amarração. Então, a gente pode tentar ver o que acontece quando a gente solta um elo. Vamos ver se a experiência deu certo. A gente vai soltar um elo. Soltamos. Vamos soltar aqui um elo. Tem um elo solto. Ó, um já desprendeu. Um desprendeu. A escrita caiu. O real caiu, imaginário caiu. Soltamos um, desfizeram-se todos. Significa que era borromeana. Certo? Definição de Lacan para o nó borromeano. É sem esperanças de romper. A gente precisa romper ele artificialmente para saber se era borromeano mesmo ou não.
né? Mas o importante é que um nó borromeano, ele é sem esperanças de romper, ele não é igual ao nó de cadarço, que ele vai estar mais frouxo ou menos frouxo. Se há a ruptura, né, sem esse corte artificial, é porque não era borromeano. Mas quando a gente desanoda um e todos os outros se soltam, então o nó corrigido era borromeano. E o Lacan fala, então, por esse artifício da escrita, essa rodinha preta, que ele chamou é o ego de Joyce, recompõe-se, por assim dizer, o nó borromeano. Então, havia um nó borromeano em Joyce. Lembrem da pergunta que o cara fez para o Lacan, falar, ok, então o complexo de Édipo é aquilo que amarra os três, e se a gente tratar esse complexo de Édipo até o final, vai dissolver? O Lacan respondeu, não, não vai dissolver, porque há um irredutível, há um recalque originário que nunca vai ser dissolvido. O próprio Lacan se faz a mesma pergunta para Joyce, porque ele está fazendo a mesma operação. Ele também está usando um quarto elo para amarrar aquilo que não estava borromeanamente amarrado. E ele vai, então, começar a cogitar. Mas e se esse ego romper? Porque ele está dizendo, esse quarto é o ego. Joyce faz da sua escrita o seu ego. Por isso o capítulo chama a escrita do ego. E o Lacan começa a perguntar, e se esse ego romper? É óbvio que se esse ego romper, o imaginário sai voando, certo? Afinal de contas, o imaginário estava solto. Se esse ego não está ali, se ele rompe, o imaginário sai voando. Vai embora, vai igual Schreber, né? A cinta está aberta ao infinito. Então, o Lacan se pergunta, né? Página 51. Desculpa, 151, a escrita do ego. Há um último esquema que posso, de todo modo, desenhar para vocês. Se aqui está o ego, como eu desenhei para vocês, né, essa rodinha menor aqui, né, do nosso artifício tecnológico, se há aqui o ego, como eu desenhei para vocês, nós nos encontramos na condição de ver o nó borromeano se reconstituir. A ruptura do ego libera a relação imaginária, óbvio, porque o imaginário estava solto, né? Pois é fácil imaginar que o imaginário cai fora, uma vez que o inconsciente lhe permite isso incontestavelmente, tá? Então, não tem papo, né? Se você pensa que se essa rodinha não estiver lá, obviamente o imaginário vai cair fora. A questão é, seria possível romper este ego de Joyce? Porque este quarto elo não é aquilo que existe ao sujeito. Não é aquilo que está nele e está ao mesmo tempo fora dele. Da mesma forma como o Lacan respondeu ao cara, que diria, mas e se eu dissolver o complexo de Édipo por completo, vai romper? Ele disse, não. A nossa pergunta é, haveria possibilidade de romper o ego de Joyce, sendo que o ego de Joyce não era o eu dele, era a escrita? Você tem possibilidade de anular essa escrita dele? De desfazer a escrita dele? De esfarelar? Você tem a possibilidade de esfarelar a escrita do Joyce? Ou essa escrita aconteceu o que o próprio Joyce previa e desejava? Vocês vão se ocupar por mais de 300 anos da minha escrita. A princípio, como, né, não se fizeram 300 anos ainda, mas há muito tempo que há teses e teses sobre Joyce. Né? E não há em lugar nenhum no mundo alguém que desqualifique a escrita como escrita de um escritor, a escrita joyciana. Haveria como romper isso
porque ele está dizendo, esse ego não é igual ao nosso ego, não é igual ao seu ego, lá feito no estágio do espelho, que é uma marionete do simbólico, e que vai pegando as referências identificatórias e vai compondo a imagem de acordo com essas referências. O nosso ego é frágil, o nosso ego se melindra, ele é um ego que fica ofendido, ele é um ego que perde referências identificatórias, dependendo da situação como o sujeito, a qual o sujeito é submetido, é um ego que parece ter se despregado e volta, né? Em situações de muito trauma, em situações de caos, mesmo em tragédias humanitárias, né? Os especialistas, os psicólogos que são dedicados a esse tipo de escuta clínica, eles falam uma coisa muito padrão, assim, essas pessoas, elas acabam dizendo que elas não são mais elas. Então, esses egos, esses se desfazem, esses se evaporam, eles são quebrados, eles caem no vazio, esse tipo de ego. Agora, este ego, que não é o Joyce, é a escrita do Joyce, é possível de romper? Ela é algo que existe ao sujeito, está fora dele. E faz parte dele ao mesmo tempo. Então, por fim, né, uma das últimas questões, né, a respeito dos índices diagnósticos, né, é se haveria a zerificação da função fálica em Joyce? A gente pode dizer que em Joyce φ é igual a 0? O Lacan vai dizer que não, que há referência fálica em Joyce. Página 16. Mas, né, eu vou ler o parágrafo inteiro, porque é um parágrafo meio mal criado, e ler só uma frase pode soar estranho. Ser nascido em Dublin, com um pai bêbado de carteirinha e mais ou menos feniano, isto é fanático das duas famílias. Pois é assim que acontece com todos quando se é filho de duas famílias e quando se crê macho porque se tem um pedacinho de pau. Naturalmente, perdoe-me por este termo, é preciso mais do que isso. Mas, como ele tinha um pau um pouco mole, se assim posso dizer, foi a sua arte que suprimiu sua firmeza fálica. É sempre assim. O falo é a conjunção do que chamei esse parasita, ou seja, o pedacinho de pau em questão com a função da fala. É nisto que sua arte é o verdadeiro fiador de seu falo. Então, se há falo, não há zerificação da função fálica. E se lá nos neuróticos o fiador do falo é o nome do pai, aqui o fiador do falo é a arte. E aí o Lacan completa, fora disso era um pobre diabo, né? Sem a escrita, mas a questão é que a escrita ficou como uma obra. E, ao que tudo indica, uma obra inquebrantável. Né? Uma obra que não está sujeita a desaparecimento, a esvanecimento, a esfarelamento. Então, por fim, conclusão do Lacan. Eu estou na página 131, para quem não tem a mesma edição, é na aula chamada Do Inconsciente ao Real, item 3. A hipótese do inconsciente, sublinha Freud, só pode se manter na suposição do nome do pai. É certo que supor o nome do pai é Deus. Então, está dizendo, Freud supôs aquele quarto elo, e, de fato, em Freud, a gente só pode pensar real, simbólico e imaginário com este nome do pai enodando os três. Então, né, sublinha Freud, né, a hipótese do inconsciente, sublinha Freud, só pode se manter na suposição do nome do pai. É certo que supor o nome do pai é Deus.
Por isso, a psicanálise, ao ser bem-sucedida, prova que podemos prescindir do nome do pai. Podemos, sobretudo, prescindir com a condição de nos servirmos dele. Que foi o que ele está dizendo que aconteceu com Joyce. Joyce prescindiu do nome do pai, mas com a condição de ter se servido da função paterna. Porque houve função de amarração. Houve, como diz Lacan, a recomposição borromeana. Isso que é prescindir do nome do pai e se servir dele. Se há uma amarração borromeana, há função paterna. Ainda que podemos prescindir do nome do pai, ainda que haja ververfo no nome do pai. Enfim, aí o Lacan vai dizer que ele finalmente descobriu alguma coisa transmissível e que vocês estão livres para fazer com isso aquilo que vocês quiserem. Ele vai, né, colocar, façam o que quiserem do meu pensamento, né, na página 91. Evocarei para vocês casualmente o que pensei, façam o que quiserem do meu pensamento. Pensei que aí estava a chave do que aconteceu com Joyce. Enfim, terminamos aqui. Temos 10 minutos para perguntas. Eu queria ter deixado mais tempo, mas o conteúdo era complexo. Vocês podem me mandar perguntas para o e-mail, daniele_rsanches@hotmail.com. E vamos lá. 10 minutos. Dani? Vinícius, né? Na verdade, é bem rapidinho, é só um agradecimento mesmo pela generosidade no compartilhamento aí dos conceitos e que isso leva aí a uma autorização maior quando a gente começa a tatear. Eu digo tatear porque não é totalmente compreender, mas pelo menos tatear esses conceitos que você trouxe aí ao longo dos encontros. Obrigado. Obrigada, querida. Mas vamos às perguntas. E aí, vocês manejaram, vocês fizeram o concerto do nó junto com o Lacan? Daniela, eu tenho uma questão aí para perguntar. Sou Rosângela. Rosângela, fala. Então, quando você falou do Joyce, eu fiquei pensando em mais 2 autores também, que a gente vai levar mais 300 anos para se apropriar da escrita, que é a Clarice Lispector e o próprio Victor Hugo, né? E aí o que me chama a atenção nos 3, Daniele, é que todos os 3 eram filhos psicóticos, né? Parece que essa psicose, parece que esse trabalho a mais fica para a geração seguinte. Fica. Seria por aí? Parece que sim. Parece que sim, né? Excelente pergunta, né? Aquele episódio famosíssimo, né, da filha do Joyce, né, a Lucy, né? Acho que era Lucy, se eu não estou enganada, que era uma psicótica, era uma esquizofrênica, e ele levou a filha para falar com Jung, né? O Joyce não quis muito papo com o Lacan, né? Demorava para responder, mas ele levou a filha para o Jung ver, e o Lacan até fala, né, em alguma passagem aqui, que o Joyce, ele defendia abertamente a filha, dizendo: a filha é igual a mim, né? Ela vê coisas que eu também vejo e que ninguém mais vê, né? Assim, defendendo muito que ela era uma espécie de arte oculta, né? E que ninguém saberia decifrar a filha. O Jung responde para ele: não, né? Aonde você nada de braçadas, ela se afoga, né? Porque a filha dele tinha essa ruptura. O imaginário dela estava solto e não estava amarrado pela arte, né? Pela escrita ou por essa fala enigmática, né? Então, me parece que sim,
né? Em alguns momentos do ensino, eu acho que o Mauro já falou isso várias vezes nas transmissões dele, que você vai precisando de gerações para fazer uma verdadeira foraclusão. Né? Então, é muito bem observado. Isso daria um baita tema de pesquisa, né? As filhas desses caras, né? Enfim, que ela, no caso dela, ela, enfim, acho que morreu num sanatório, né? Era uma esquizofrênica gravíssima, gravíssima. Ótima pergunta. Outras? Dani, duas coisas Você, rapidinho. Iga. Uma, só para ratificar as palavras do Vinícius, minha gratidão pela tua dedicação no teu trabalho para transmitir isso a todos nós, sem palavras. E uma perguntinha só, a última página que você leu, antes da 91, foi 131, foi isso? Qual era a citação? Qual era o conteúdo? Foi quando você mencionou a questão de Deus, foi logo a amarração borromiana, que mesmo que não haja o nome do pai, mas que há a função paterna. Aqui, não, ele coloca que Que podemos prescindir da função, prescindir do nome e nos servir dele. Tá? Mas há a função paterna. É a única maneira possível de ler isso. Uhum. Né? Como é que você se serve do nome do pai e prescinde dele? Você só pode se servir da função do pai. Da função. O nome não está lá. O nome não está lá, mas a função está lá. Né? É assim que a gente pode ler essa frase. Uhum. Né? A leitura da frase, porque o que significa prescindir do nome do pai, né? E se servir dele. Né? Então, como ele está dizendo, né? Disse, a gente vem de um contínuo, a gente vem de construções. Como ele está dizendo, a função paterna, essa função de enodar, né? Se em Joyce aquilo que estava solto enodou-se, tanto enodou-se que ele faz metáfora. Isso, no exemplo que você deu. Né? Então sai como uma caixa. Houve a função, né, paterna, mas essa função ela é feita por aquele concerto. Da escrita. Esse quarto, que não é o mesmo quarto elo que ele viu como fazendo Freud. Né? Então, é isso. Vamos pegar aqui, porque isso é importante, né? A citação... Foi 131 que você leu nisso? Eu não consegui acompanhar a tua leitura do texto. Está na página 131, o item 3 da aula do inconsciente ao real. Né? A frase é esta: a hipótese do inconsciente sublinha Freud, né? Só pode se manter na suposição do nome do pai. É certo que supor o nome do pai é Deus. Isso. Por isso, eu não estou achando aqui, mas eu acho. A psicanálise, ao ser bem-sucedida, prova que podemos prescindir do nome do pai. Tá aqui, achei. Duas linhas. 131 para 132. Isso, no finalzinho, tá? Perfeito. Podemos, sobretudo, prescindir com a condição de nos servirmos dele. Perfeito, obrigada, Dani. Dani, posso? Sim, quem fala? Marcos. Diga. Realmente faço puro. Eu não estou te ouvindo bem, Marcos. Por favor, se você puder aumentar o seu microfone. Consegue ouvir agora? Um pouco melhor, sim. Faço coro a todo mundo que te parabenizou e agradeceu. É incrível poder ouvir e chegar nesse ponto da teoria com você. E eu pergunto, assim, da sua aposta, da sua leitura, quantas gerações vão ser precisas de analistas para que eles possam obedecer esse pedido do Lacan, de poder fazer o que quiser com a teoria, com o pensamento dele? Olha,
sabe que essa é uma... eu fiquei pensando se eu deveria ler, né, essa parte, assim, porque façam o que quiser, né? Vai... o Lacan estava bem velho, né? Aqui a gente já estava em 76, né? 76, ele morreu em 81, né? Ali 5 anos depois, ali. Ele estava sabendo, ele sabia, ele declara, né, que ele está propondo aqui algo inédito, que ele jamais tinha considerado. Essa citação eu reservei também, né? Está na página 149, a escrita do ego. O que ele diz, Marcos? Ele diz assim, ó. Pois bem, penso que graças a Joyce tocamos alguma coisa que eu jamais tinha considerado. Não tinha considerado isso de imediato, foi vindo com o tempo. O texto de Joyce é todo feito como um nó borromeano. Ele está dizendo que ele está propondo algo que não tem precedentes na teoria dele. Ele está propondo algo inédito. Isso significa que toda vez que a gente quiser fazer caber Joyce na teoria precedente, a gente vai estar esgarçando a proposta. A gente vai estar tentando fazer de Joyce um roteiro adaptado, e não um roteiro original. Né? Você tem Oscars de filmes adaptados e você tem Oscar de roteiro original. Ele está dizendo, isso aqui é um roteiro original. Eu jamais pensei. Né? Não penso que esse façam o que quiserem dá autorização para meter o louco. Para... eu leio como eu quiser, e aí, porque o Lacan permitiu, né? Porque, enfim, né? Eu acho que é mais uma maneira polida de dizer que ele sabe que ele está propondo um paradoxo. Ele sabe que ele saiu da lógica que exclui os paradoxos, e ele sabe que ele está propondo um caso paradoxal. Ao mesmo tempo que existe a função, a foraclusão do nome. Né? Ele sabe, né, disso. Agora, fazer o que quiser é interessante, porque eu acho que, por exemplo, o que a gente fez no seminário aqui desde o ano passado. Né? A gente está pegando o texto e está lendo, eu estou jogando as ideias para vocês estão devolvendo, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu não tenho a menor intenção de entrar para time nenhum, né? Nem da Colette Scholler, nem do Jacques Lamelaire, né? Não jogo em time. Prefiro mais, né? Ser aquele cara que é o franco atirador, né? Que é o que fica sozinho, né? Não vai no batalhão, né? Eu acho que isso é fazer o que quiser, é poder ter uma leitura independente, né? Por quê? Porque o que a gente observa hoje em dia, né, são as pessoas manejando clinicamente, né, essa contribuição do Lacan de uma maneira não independente, de uma maneira coletiva. Né? E como é que isso aparece o coletivo? Eu me lembro de um jovem brilhante que veio me pedir supervisão, brilhante analista. E ele veio, eu estou com um caso e eu acho que é aquele caso que tem o quarto elo frouxo, sabe? Aquele quarto nó, aquela psicose que está estabilizada, mas vai cair. Eu fiquei escutando aquilo, eu falei, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi quarto elo ou quarto nó? Não, sabe? Aquele que tem um a mais, né? Então, assim, havia uma ecolalia nele, né? Ele estava supondo o quarto nó como equivalente ao quarto elo, e ele estava supondo que porque era quarto era frouxo, e porque era frouxo ia... Né? E você não encontra isso no texto. No texto não tem. Né? Ele está sendo independente? Né? Ele tá fazendo o que ele quer? Eu acho que não. Eu acho que ele não está fazendo o que ele quer, ele está fazendo o que ele escutou. Né? Ele escutou e foi passando. Né?
Então, quantas gerações precisam? Eu acho que precisam de gerações que comecem a ler o texto e que não passem informações sem ler. Isso vai autorizar a fazer o que quiser, né? Não, daqui, olha, de fato, era um caso de psicose, que ele estava atendendo, e não é que estava prestes a soltar, já estava solto, né? Já estava em franco delírio ali, mas era um delírio muito bem instaurado, né? No caso desse moço, que era brilhante, e que essa leitura teórica dele estava quase que ofuscando a escuta, né, dele. Então, precisamos de gerações que não vão passando como um telefone sem fio a coisa, né? Bom, tudo bem, né? Eu entendo Joyce como um psicótico, a Colette Soler vai desafiar o Miller, né? Eu duvido que você ache alguma frase no seminário 23 que ele afirma que é um psicótico. Não tem essa frase, né? Mas é uma interpretação de leitura, o Miller fez a dele, né? Façam o que quiser, leiam, estudem, amarrem lá, desamarrem, e aí façam o que quiserem, né? E aí recolham disso o que for melhor, né, para a clínica de vocês. Mas será possível esse nível, esse grau de originalidade, se o analista não estiver parado na mesma posição do artista, desse artista que o Joyce então foi? Um grau de originalidade de leitura, você está dizendo? De análise, de poder se colocar na posição de analista e criar o que for preciso ali com cada sujeito. Então, mas não é que ninguém é analista sozinho, né? Porque existe a ideia de que o analista se autoriza de si mesmo, mas não sem alguns outros, né? Então, é preciso que, para ser analista, não basta se anunciar um analista e um analista original, né? É preciso que alguém reconheça naquele analista a função de escuta que esse analista possui, né? Não me parece que seja uma questão de sair proclamando uma psicanálise avulsa, cada um por si, né? As comunidades são extremamente importantes, porque, por exemplo, essa aula ela foi inteirinha refeita a partir do e-mail que a Manu me mandou, né? Perguntando sobre a topologia do sujeito, né? Então, a aula estava preparada de um jeito e ela foi preparada de outro, né? Então, se um artista faz a função de um psicanalista, ou se um psicanalista pode ocupar essa função de criar, não sei, acho que isso dá pano para muita manga, né? E aí a gente não tem condições de extrapolar essa discussão aqui. Tudo bem, pessoal, eu ficaria muito mais tempo aqui discutindo com vocês, mas a gente tem no Vox uma outra atividade que começa agora às 14h. Vocês podem me enviar dúvidas por e-mail, tá? Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. A maioria das aulas está disponível no Instituto Vox TV, né, no link que tem no site. Essas últimas aulas serão colocadas lá. Queria avisá-los que no segundo semestre eu vou mudar um pouco a transmissão, né? Não vou me ocupar em transmitir Lacan, mas eu vou me ocupar em transmitir uma noção do dilaço social, que é a noção de submissão, né? Então, vai ser uma transmissão diferente, a gente não vai ter um conceito, a gente vai ter um tema, né? Então, no segundo semestre, o seminário vai chamar Interlocuções da Clínica Lacaniana, porque aqui a gente está na teoria e na clínica lacaniana com o texto de Lacan, né? O seminário do segundo semestre vai ser uma interlocução, a gente vai usar noções da clínica lacaniana para debater esse tema que é a submissão, tá? Vocês já podem se inscrever, está escrito um texto da apresentação do seminário no site. Pretendo fazer sempre assim, no primeiro semestre fazer uma transmissão muito voltada aos psicanalistas, né, sempre com o texto de Lacan, então sempre vai ter um conceito eleito,
E no segundo semestre a gente abre com uma interlocução da clínica com um tema de interesse público, não só de interesse dos psicanalistas, né? Como então teremos um interesse público nesse tema que é a submissão no segundo semestre, tá bom? Agradeço muitíssimo a todos vocês, cuidem-se, fiquem bem, espero revê-los em breve. Até mais. Muito obrigada, Daniela. Muito boa sua aula. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, Dani. Boa tarde. Tchau. Obrigada, Tchau, Dani. querida. Valeu. Muito obrigada.